Hello, it's me. Vai começar mais um Vira Voz. E hoje estou aqui com uma pessoa que aquece meu coração. É uma pessoa incrível que me inspira e com certeza vão inspirar vocês hoje. A minha convidada de hoje já foi minha sogra por 6 anos e compartilhamos vários momentos incríveis juntos. E a vida faz isso, né? Leva a gente por caminhos inesperados, mas em meio a tudo a gente está aqui e hoje eu quero ouvir ela e quero que vocês também ouçam ela. Uhum. Com vocês, a artista Márcia dos Anjos. Muito bem. Ai, ai, gostei da artista. Bom, é um prazer estar aqui com vocês também, né? Vamos trocar figurinhas, né? Inspirar você, ser inspirada também. A Jéssica também me inspira muito. Bom, vou contar um pouquinho da minha história. Atualmente, eu sou proprietário do ateliê Márcia dos Anjos. É um ateliê onde eu tenho produtos acabados de artesanato, vendo material para artesanato e também ministro aulas, cursos, né? Uhum, Também sou vice-presidente da Associação de Artesãos e Produtores de Alimentos Caseiros João Levage, trabalho que eu faço voluntário, que eu amo fazer, né? Ver pessoas, falar com pessoas, inspirar pessoas. Eu vou contar um pouquinho da trajetória, como eu cheguei a esse lugar que eu sou hoje. Eu, desde muito cedo, eu sempre gostei muito de colorir, muito contemplativa, olhava muito a natureza, observava muitas coisas. Eu lembro que eu tive uma tia, a tia Tereza, que eu adorava a casa dela, porque tinha um, uhum, um carinho, um cuidado com as coisas, um monte de coisinhas que ela mesma fazia, e aquilo sempre me atraía. E nesse uhum, processo eu fui crescendo, tendo mais intimidade com algumas coisas. Eu lembro que eu decorava eu mesma, dava um jeito de fazer uma cortininha para o meu quarto, fazer uma florzinha para enfeitar meu quarto. E quando eu fui mãe do Gustavo, do meu primeiro filho, que, né, que foi o namorado da Jéssica por um tempo, eu observei a necessidade de ficar um tempo mais em casa. Nessa época eu já era formada em contabilidade, trabalhava, né, no regime CLT, o regime convencional que a gente conhece. uhum, E nesse momento eu me aventurei a fazer um cursinho básico de decopagem, de pintura decorativa. E ali eu descobri que realmente, espera aí, é isso que eu quero. Mas ainda não consegui, né, deixar o emprego, enfim. Nessa ocasião chegou uma amiga que me fez um convite para estar ajudando ela a decorar mesas do casamento dela. E nesse processo eu fui aprender a fazer biscuit. Eu lembro, minha sogra me ensinou, né, naquela época ainda isso há 20 tantos anos, a gente não tinha acesso à informação que a gente tem hoje. Então foi sim. muito interessante que quem viu os enfeites, as flores, o que foi feito para o casamento dela, se interessou. Na hora que eu assustei, eu estava num quartinho de 3 por 3 com umas 6 pessoas dando aula. Dando aula, gente, eu não sabia nem para mim direito, mas enfim, estávamos lá. Quando eu olhei aquele processo, eu pensei assim: "Espera aí, eu gosto de fazer isso". Nesse momento aí eu já estava com 3 filhos, né, todos pequenos, meus meninos são muito próximos um do outro. É diferença, assim, em 5 anos eu tive os 3. Então eu falei assim: "Espera aí, será que eu não posso fazer isso? Fazer outra coisa?". Então foi quando eu comecei a me aventurar. Aí eu larguei a empresa e fui trabalhar por conta própria, fui me aventurar nesse universo do artesanato e tudo mais. Nessa época meu pai era proprietário de uma fábrica de cintos, então eu pensei: "Espera aí, vou fazer bijuterias". E acabou que deu certo, eu fiz durante muito tempo, uns 8 anos, eu fiquei nesse processo fazendo bijuterias. Meu pai revendia, e eu lembro que tinha várias pessoas trabalhando comigo, chegou um ponto de eu ter 8, 10 pessoas montando para mim. Mas ainda assim, aquele processo de fazer eu criava uma peça e as meninas iam replicando essas peças, ainda não me satisfazia. Parece que o processo criativo queria se aflorar mais em mim. Uhum. Foi quando eu deixei a bijuteria e fui começar dando prosseguimento àquela ideia lá do biscuit, de mexer, de dar aulas, que aquilo foi o que me deu mais prazer. E foi assim que nasceu o Ateliê Márcio dos Anjos. O Ateliê Márcio dos Anjos hoje tem 22 anos e por aqui já deve ter passado umas 500 alunas. Nossa, muita coisa. Muita gente também, né. Muitas vivências, É, história. muitas Então, assim, trocas. a arte, ela te tocou desde o início com a sensibilidade, você sempre foi sensível à arte. Exatamente. Isso é muito incrível, né, quando uma arte tem que entrar na vida da pessoa. Mas assim, algumas pessoas a gente tem mais sensibilidade que outras talvez, né. Uhum, Eu acho que é um pouquinho a coragem de deixar aquela empresa que era segura para aventurar nesse caminho
Mas a arte está em nós de várias formas, se manifesta de várias formas, cada um tem um pouco de arte, cada um se manifesta de uma forma, porque a minha história é diferente da sua. É. Se eu for fazer uma boneca e você for fazer, provavelmente a minha talvez vai ter um vestidinho rosa, que eu tinha um quando eu era criança, que eu gostava muito, talvez você teve o vermelho, enfim, É. né, então a arte traduz a nossa alma, a nossa história, e tem uma característica muito importante que a arte nos traz também, que são peças únicas, peças exclusivas. Cada peça que você cria, ela nunca vai ser igual uma a outra, a gente não consegue fazer em Sim. série, e o bonito é justamente isso. É essa capacidade da arte transmitir esse ser único que nós somos. E como que a gente tá no dia fazendo aquela arte, como que a gente tira isso da gente, né, e passa para um objeto. É, isso é muito bonito. Eu acho que talvez seja uma das coisas mais impactantes. É que até se for pensar caligrafia, eu, por exemplo, cada dia minha letra tá de um É, jeito, porque justamente, e faz parte, né. exatamente. Eu nesse universo criativo, por quê? Eu lido no dia a dia, sempre estou criando. Então nos dias porque eu tenho esses dias, todos nós temos, né. E naquele dia que você não tá bem, que você tá triste, que aconteceu alguma coisa, né, que você tá de luto, que faleceu um parente, um amigo, esse dia a sua arte não tem a mesma talvez a mesma leveza, a mesma cor que teria no Uhum. dia anterior que você estava bem. Então ela traz você, ela te traduz, não tem jeito. Sim, muito bom. Vamos pensar agora no nas suas nos momentos que você viveu, assim, e como a arte pode curar as pessoas e pode Tá, como você viu esse processo? sim. Porque o que que acontece? Dentro dessa história minha de 22 anos, eu desenvolvi várias técnicas, né. Eu falo que cada aluno que chega aqui no ateliê, eu tive muitos alunos indicados por questão médica mesmo, o psicólogo, o psiquiatra indicou. Eu tive alunos que veio por gostar de artesanato, né. Dentro do que eu faço, eu observei que as pessoas tinham muito mais prazer em executar, em fazer, do que em comprar artesanato. Mão na Então massa mesmo. mão na massa, literalmente. Então, por que que eu fui para esse caminho de ensinar? Primeiro que era algo que me dava prazer, me dá prazer até hoje. Uhum. E era algo que eu via que as pessoas tinham interesse, porque é muito diferente você ir ali, comprar uma peça e você fazer sua própria peça. Então ela Sim. vem carregada de história, de sentimentos, de validação também. Talvez você não acre eu tive alunas aqui, tipo assim, quando começou foi muito difícil, Uhum. mas hoje elas trabalham comigo. Então quer Entendi. dizer, ela houve uma evolução ali, todas são Uhum. capazes, né. Alguns vão demorar um pouco mais, outros vão demorar um pouco menos, mas cada um que chega aqui no ateliê, o primeiro passo, a arte não é algo que se obriga a pessoa a fazer. Eu sempre tenho um cuidado com todos os alunos de ensinar a técnica. Por exemplo, ela quer fazer uma determinada cor, ou ela quer fazer uma peça azul, mas eu Uhum. gosto mais de rosa, mas eu tenho que entender e eu sempre dou esse direito a Essa ela liberdade, né. é, essa liberdade de fazer o que ela quer. Eu vou ensinar para ela como que ela vai chegar naquele tom de azul que ela quer. Uhum. Mas ela desenvolve a peça, ela cria, eu vou conhecendo ela ali, vou fazendo perguntas, instigando ali, até ela chegar num produto que vai Hum. identificar ela, que vai ter a cara dela, que ela vai toda vez que for lá na casa dela, ela vai sentir prazer: "Ó, fui eu que fiz, que bom, que Uhum. gostoso". E nesse processo, muita coisa que tá ali preso, talvez coisas que não são expressadas através da fala, são expressadas através das mãos, que a pessoa coloca Hum. naquele objeto muito sentimento, muita história, tanto que a gente brinca aqui que tem umas peças que a gente chama de filhos, que é muito difícil de apegar. Ai, meu Deus, você põe olho gordo na peça, você não quer vender aquela peça, não, essa peça é minha. Aí você tenta vender às vezes, mas você né, depende do tempo que você gastou naquela Uhum. peça, do que você doou para aquela peça, porque você doou para aquela peça, É. né. E eu gosto muito daquela colocação do Pequeno Príncipe, a importância da rosa é o tempo que você dedicou, né, no Uhum. cultivo, no preparo, né, enfim. E é por aí, a gente cria um amor muito grande ao que a gente faz. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vende essa peça, quem está comprando também está doando alguma coisa, né, a pessoa olha para a peça, alguma coisa ali vai ter relação com a própria história da pessoa, e ela está levando uma para casa uma peça que foi pensada, que foi trabalhada, cheia de energia, cheia de coisas boas. Uhum. Então é uma troca muito grande. E eu pude vivenciar uma experiência muito marcante na minha vida, foi quando eu fiz o bordado, a costura, a agulha, eu falo que a agulha não é minha amiga. Eu fiz curso de corte e costura, mas nunca gostei muito de costurar não, mas me aventurei a fazer um curso de bordado aqui, um curso que foi ofertado aqui na minha cidade.
Era uma semana inteira de bordando, uma coisa que eu nunca tinha prática, eu nunca tinha feito, mas enfim, o desafio, o curso era a gente desenvolver peças que contassem a nossa história. Uhum. Então eu fui pensar na minha história, fui pensar na minha infância, e eu sempre gostei demais de ipê. Ipê amarelo, eu nunca usei uma roupa amarela, eu não gosto de amarelo em mim, não me identifico com amarelo para mais nada, mas o ipê amarelo é minha paixão, né, e gosto muito do Rubem Alves, então o Rubem Alves gosta muito de ipê amarelo e eu gostava muito da alma do Rubem Alves, então eu falei: "Minha alma é de ipê amarelo", né, tenho alma de ipê. E sempre gostei muito de ipê. Então, quando eu vim morar nessa minha casa que eu resido hoje, eu estou aqui há 24 anos, eu ganhei uma muda de ipê, como sendo ipê amarelo. Gente, fiquei namorando ipê, tô esperando ipê, meu Deus, que dia que esse ipê vai florescer. De repente, caíram-se as folhas todas, eu nessa época eu não estava muito atenta ao ciclo do ipê, mas esse meu eu estava observando melhor. Uhum. Beleza, gente, saiu, caiu todas as folhas. Falei: "Bom, agora tem que aparecer uma flor ali". E eu fiquei esperando que nascesse uma, depois outras, enfim. Gente, um dia de manhã, eu lembro que estava um dia frio e o meu bairro é um bairro alto, estava com neblina, cerração. Na hora que eu abro a janela, era uma nuvem lindíssima, branca. Não era amarela. Na verdade, eu ganhei o ipê branco. Tentaram me convencer de todo jeito que o ipê branco é raro. Mas enfim, eu que continuo querendo o amarelo. Mas bom, essa aí é uma parte da história. Então, nessa época, Sim. depois desse IP, eu tenho esse IP, eu tive esse IP até 2 anos atrás, ele ficou esse tempo todo conosco. Aí eu tive um período que eu comecei a desenvolver uma depressão. E foi uma depressão, assim, muito pesada, muito forte, muito difícil. Nesse período, fazer arte foi muito difícil, porque, querendo ou não, né, esse sentimento, essa tristeza, que eu falo que para o depressivo, a maior dificuldade é perder a esperança. Uhum. Nossa, isso pra mim foi o mais impactante, foi muito difícil. Mas eu sei que eu consegui um psiquiatra muito bom. Na época ele conversou comigo, me deu um dos remédios mais fracos que tinha e conversou comigo, né, que eu estava muito envolvida nesse meio, eu tinha uma sensibilidade muito grande pra arte, que eu procurasse fazer atividades, coisas que eu gostava. Que eu, né, desse um tempo para mim também dentro, né, porque o artesanato ele para mim é prazer, também é renda, ele também é trabalho, então tem todos esses aspectos envolvidos. Mas o que que a gente chegou à conclusão? Que eu ia fazer todo o esforço possível para mim usar o menor quantidade de remédio para mim e que eu conseguisse ter êxito. E de fato foi muito lentamente, né, eu consegui continuar dando minhas aulas, mas tinha dia que eu chorava muito, Uhum. teve dias de eu desmarcar a aula, porque eu não conseguia dar aula, mas fui seguindo naquele processo, fui procurando, mentalizando, cada dia de manhã eu acordava: "Não, hoje eu vou dar conta, hoje eu vou conseguir fazer", e assim fui caminhando. E uns 2, 3 anos depois, que esse processo demorou um tempinho, eu consegui ficar bem. E Uhum. nesse período, a gente se volta muito para a gente começa a procurar vídeos, a gente começa a procurar informações sobre a Uhum. depressão, e nesse período eu descobri que o IP, ele é símbolo, né, da depressão, das doenças mentais. E nesse curso do bordado, eu fiz justamente um quadro retratando a minha infância, a minha casinha lá da infância. Tinha uma cachoeira, eu bordei a cachoeira e bordei 3 pés de ipê amarelo, representando meus filhos. E foi um processo muito curativo, foi um processo tão profundo e foi muito bonito. Eu lembro que no final ainda, 2 bordadeiras seriam selecionadas para gravar um vídeo. E eu gravei esse vídeo, eu fui selecionada, porque Oh. quando eu fui falar da depressão, eu falei exatamente, eu me sinto esse P, eu falo que eu tenho tanto que eu bordei lá no tecido, ela tem alma de P amarelo, por quê? Eu falei que, são ciclos que a gente vai vivendo, né, tem Uhum. ciclos que a gente tá melhor, tem ciclos que a gente não tá tão bem, mas é aquele processo, caem as folhas, vêm as flores, Uhum. caem todas as flores, aí dá uma tristeza, você pensa: "Ah, morreu, né, acabou". E a gente começa de novo, a gente se renova de novo. Então a arte traz esse processo todo dentro Sim. dela. Seja, eu falo arte, o artesanato, a arte plástica, né, porque é o meio que eu estou inserido, mas, né, a gente tem diversas manifestações Sim. de arte, e eu nesse universo cultural meu, trabalhando com projetos artísticos, né, recentemente agora eu terminei um projeto pessoal meu, Vem Ver Molevade, que foi formação de 16 adolescentes utilizando terra, folhas, minério, né, que João Molevade está inserido aqui numa área de grande mineração Extração de mesmo, né, minério. de Uhum. Minas Gerais. Então eu quis que esses
adolescentes olhasse para o lugar que a gente vive, o que a gente tem disponível. Então pegar o barro, transformar o barro, o que não era a gente considera que não era nada, se transformar num objeto decorativo, Uhum. utilitário. Então isso é muito rico. E foi um trabalho muito, muito impactante, eu gostei demais de fazer, né, que eu estou encerrando agora. Então eu sempre trouxe no coração esse desejo da arte transformar pessoas. Uhum. E a gente tem essa capacidade sim. Eu fiz um outro projeto também, a gente faz muito isso na associação, que é ir até as escolas. Sim, é incrível. Pouco tempo agora nós tivemos uma oficina numa escola que tinha uma criança de 12 anos que não tinha costume de pintar. Fazia o básico na escola e a Uhum. gente deu uma oportunidade para fazer outros tipos de trabalho e eu fiquei pensando assim: "Gente, mas como assim, né, não tem contato?". E a gente sabe que o contato, essa liberdade de criar, de se expressar, ela é muito importante. Nós tivemos uma outra escola, uma experiência muito bonita também, porque a gente sempre quando a gente começa um trabalho na escola, a gente sempre leva para o aluno: "Vamos retratar a nossa vida, a nossa vivência, o que a gente está fazendo", Sim. né, porque muitas vezes eles vão para o externo, eles vão lá para um desenho animado, alguma coisa que viu na internet, e Uhum. não, a gente quer justamente trazer, na nossa vida, na nossa história, a arte está aqui, onde nós estamos, né. Sim. E esse menino, ele perdeu a mãe, ela morreu repentinamente, e o último momento que eles viveram junto no dia anterior foi um passeio, uma cachoeira. E esse menino desenhou a cachoeira. Uhum. E depois que a gente concluiu todo o trabalho, eles têm um tempo, né, para eles falarem como que foi desenvolver aquele trabalho, o que que saiu daquele trabalho, qual o sentimento. Como Aí chegou até ali? é, gente, foi lindo esse menino chorando, falando da mãe dele, contando da mãe dele. E era um menino calado, isso? Os professores dele chegou para comentar com a gente que, assim, eles ficaram muito, assim, foi muito bom o processo para o menino, porque ele conseguiu falar e para eles também, porque eles viam uma tristeza muito grande nele, Uhum. mas não conseguia chegar a acessar isso, né. É Então a complicado. gente vê que são sementinhas, são gotinhas de arte que a gente vai deixando no caminho, mas que vai transformando pessoas. Eu vejo as minhas alunas, como que é rico, como que é gostoso esse na hora que uma peça fica pronta, gente, Uhum. é aquela coisa assim, é um êxtase, né. É. E isso é, assim, é êxtase para ela e é êxtase para mim. Então eu vivo muito feliz de poder transformar Uhum. o mundo. Eu estou transformando o mundo com Sim, minha arte, com né. certeza. E você viu algum processo de transformação em alguma aluna sua que passou mais tempo com você, que você pôde acompanhar isso? Bom, eu tenho vários perfis de aluno. Tem aquelas que vêm, fazem alguma coisa determinada e vão embora, tem as que ficam, né. Para muitas, esse processo é terapêutico mesmo, é aquele tempo que ela tem para cuidar dela, é um tempo meu. Elas falam muito isso: "Ah, esse é meu tempo, então eu não abro mão". Eu tenho uma aqui que está comigo há 15 anos, ela costuma Nossa. brincar que é a aluna honorária. Então a gente vê que para ela é essencial, ela vem mesmo para ver também, as turmas, elas acabam tendo vínculos de amizade, né, Sim. então a gente assim, em torno desse processo do ateliê, houve assim um vínculo muito grande de pessoas, de Uhum. amizade, e muitas vão trabalhar, eu tenho muitas alunas que vivem da renda de artesanato. Sim. Né. Eu tenho alunas que têm loja hoje de aluguel de artigos para festa, fazendo topo de bolo, fazendo lembranças, né, caixas para casamento. Então eu vejo que há um impacto emocional muito grande, né, muito melhor, igual essa amiga minha mesmo, eu falo amiga, tá vendo, a minha aluna, essa Uhum. aluna minha queridíssima do coração, teve uma depressão muito, muito grave e conseguiu se curar de uma forma, assim, bonita. Então a gente vê que para ela esse ponto é importante, para outra já foi abrir a loja dela, foi ter, né, Sim. conquistar o espaço dela. Então, tem umas que chegam caladinhas, fechadinhas, aí com o tempo vão se abrindo, vão desabrochando, e a gente olha assim, eu pensando, é como que é bonito ver a pessoa É. chegar ali toda, né, tímida, Uhum. caladinha, e de repente se envolve no grupo. E a gente também tem aquela coisa de periodicamente sair uma noite para comer alguma coisa, Isso é muito bater importante. papo, ir para feiras, ir para viagens, compras coletivas. Então é assim, é um universo É uma que comunidade que você é uma criou. comunidade, exatamente. Então, assim, esse vínculo afetivo ele é muito grande. Não tem como também você fazer arte, fazer bem, sem se conectar a pessoas.
É Sim. de pessoa para pessoa, de coração para coração, de alma para alma, que eu falo que, isso é muito, né. E querendo ou não, esse amor fraterno, esse bem-estar que a arte gera, ele vai se manifestar na família, Sim. né, em outros grupos que a pessoa participa. Então é tipo assim, na pandemia, gente, na pandemia foi Nossa. muito, meu Deus, eu sei que no dia 16 de março eu tinha 40 alunos. No dia seguinte eu não tinha nenhum, Nossa, fechou tudo, que né. isso. E eu Foi me um lembro processo difícil, né? foi. Nossa, assim, eu fico olhando hoje, é assustador. Mas o que que acontece? Aí essas pessoas foram todas para casa, né, não podia ter contato, Uhum. e de repente começaram a me ligar: "Márcia, não tem jeito de você trazer isso para mim fazer? Eu não aguento mais, eu preciso fazer arte, eu tenho Nossa. que fazer alguma coisa". Aí eu me lembro que uma dificuldade para vender R$ 1.000, vender R$ 1.000 era assim, um esforço enorme, porque a pessoa naquela época ainda não estava muito desenvolvido, eu pelo menos não estava muito Uhum. desenvolvido nesse processo de venda virtual, né. É, ninguém, né? Mas aí na Não marra a tá. gente teve que ir, né. E eu me lembro que eu ia lá na casa delas de longe, pegava meu carro, montava a rota, punha os negócios, né, as massas de biscuit, o que elas queriam, Uhum. e de longe a pessoa fazia um pagamento para mim, eu deixava na porta, aí a pessoa chegava na janela, dava um É. tchau. Então nesse momento, a gente foi perceber que a gente precisa de comida, a gente precisa de saúde, a Uhum. gente precisa de transporte, mas a gente também precisa de arte. Sim. Nesse momento, com certeza, salvou muita gente esse Salvou, processo. salvou muita gente. Muita gente eu acho que se expressou através da arte. Quantos artistas, quantas pessoas escreveram livros nesse período, Uhum. desenvolveram, né, toda uma série de pintura de quadros, de peças artesanais. Uhum. Eu sempre fui muito avessa a essa questão da videoaula. Por quê? Eu penso que a arte é muito pegar e muito sentir, né. Uhum. Eu ver uma madeira lá Na na videoaula. televisão, e eu pegar uma madeira, eu sentir o cheiro dela, eu sentir a madeira, né, se ela Uhum. a textura, eu sempre associei a arte muito ao contato, ao físico, ao visual. Uhum. Aí nesse momento eu falei assim: "Não, espera aí, eu preciso de fazer alguma coisa". Aí comecei a ensinar a fazer suculentas de biscuit, massa de biscuit na internet. Aí eu mandava para as meninas tentavam replicar e a gente ia fazendo isso para não se perder o contato. Então, nessa Uhum. hora a gente conseguiu entender como que é importante, né, e Sim. como eu, quantas pessoas que têm igual eu utilizo um espaço de 90 metros, mas na minha própria residência, Uhum. né, e quantas pessoas no Brasil fazem isso? Quantas pessoas no mundo fazem É. isso? E eu consigo olhar para isso hoje, valorizar e colocar valor nisso, Claro, porque com isso é certeza. essencial para muitas pessoas, Com né. Então quer certeza. dizer, estou fazendo minha parte. Sim, e transformando, exatamente. É, E igual você falou, não é só uma transformação ali da vida da pessoa no sentido de conseguir um trabalho, conseguir vender arte. A transformação por dentro, a é, transformação por fora, reflete em tudo. reflete Se em você tudo, consegue exatamente. impactar a pessoa no âmbito financeiro, você está transformando ela. Se você consegue impactar a família dela, É. porque isso reflete na família também. Reflete, reflete. Eu tenho, alunas que chegaram para fazer kit de bebê, o bebê nasceu, aí o bebê vinha fazer aula junto. É muito gostoso. E aí eu, né, vinha o nenenzinho, ficava lá no carrinho enquanto ela estava fazendo as peças, aquela coisa toda, que hoje estão com 15 anos, Legal, muito né, e aquilo legal. ali foi criando vínculo, foi criando afetos ali, e com Uhum. certeza esse tempo vivido pela criança também, né, É. isso uma hora na vida vai ter um impacto, Com certeza. né. Porque na barriga a criança sente, né, todo esse afeto, todo esse muito legal. Muito gostoso. Nossa. E tem uma frase que às vezes eu fico pensando, principalmente vendo minha mãe fazendo um artesanato, É, né. sua mãe, né, também, trabalha lindamente, né. Sim. Às vezes a arte fala o que a gente não consegue falar. E você falou um pouco sobre isso É, também, verdade. que às vezes você não consegue expressar alguma coisa e aí algo que você a arte que você faz, passa essa mensagem. A gente vê isso, algum desses projetos do Arte Transforma, é o nome do projeto que a gente faz nas escolas através da Solidariartes, em alguns momentos a gente tem acompanhamento de psicólogos, Hum, né, justamente para trazer esse olhar muito e importante. muito importante. Ela fala muito disso. Tanto que a gente vê igual quando um psicólogo trata de crianças, ela vai fazer um diagnóstico através de quê? De desenhos. Né, Exatamente. ela não utiliza a fala, ela utiliza desenhos, e naqueles desenhos ali tem muitas nuances, muitas coisas que a pessoa consegue contextualizar a situação que a pessoa está vivendo, né, situação mental. Sim. E na arte a gente, no dia a dia, a gente consegue ver isso também claramente. Nossa. Quando a gente vai fazer desenvolver esses trabalhos, a gente percebe que a pessoa,
ela se manifesta de muitas formas. Às vezes não é fácil falar das nossas feridas, Uhum. pelo menos aquelas que doem mais. Sim, e às vezes a gente nem tem essa consciência. É, que aquele sentimento tá ali. É, e tá perturbando e tem É. algo ou seja, a arte às vezes ajuda até nisso de É, você ajuda, ajuda. Porque talvez no eu já tive uma pessoa aqui, uma aluna, isso também foi um negócio muito muito forte, que, né, quando você falou agora me veio à memória. As bonequinhas, a gente fazia muito nessa época a gente estava fazendo muito bonequinha com sainha rodadinha, aí a gente fazia Hum. bonequinha de biscuit e vestia elas com roupinha. Uhum. E eu nunca me preocupei muito com a calcinha da boneca, porque né, o vestidinho vai tampar, normalmente essas bonecas não são para brincar, são mesmo para ficar numa base decorativa e tudo mais. E essa pessoa chegou, aí quando ela foi fazer a boneca dela, ela virou para mim que falou que queria calcinha. Hum. A gente brincou, a gente riu, né, "Não, eu não posso ficar sem calcinha", aquela coisa toda, mas para ela, assim, eu vi no rosto dela que alguma coisa tinha acontecido, e essa pessoa se Hum. tornou muito amiga, né, essa pessoa também está há bastante tempo aqui, acho que tem mais de 10 anos. Aí depois que a gente foi entender a questão de um abuso que ela Nossa. passou, então para ela, a calcinha, ela representava proteção. No E ela se via de uma certa forma naquela boneca, Uhum. né, então para ela era importante colocar a calcinha na boneca, então, aí depois disso a gente sempre pôs calcinha, até eu mudei meu sistema das bonequinhas, eu sempre ponho calcinha nas bonecas. Mas são coisas simples, coisas básicas do dia a dia ali que você consegue trazer memória de coisas que aconteceram, você consegue reviver momentos Uhum. também, né. Eu mesmo me lembro muito que eu tive uma infância muito, muito pobre, Uhum. então, gente, eu fui ter minha primeira boneca com 10 anos. No Como que era o meu dia a dia? Fazer fogãozinho no barranco, biscoitinhos de barro, fazia as panelinhas Uhum. de barro. Hum. Então, assim, quando eu tô fazendo panelinha lá no ateliê que sempre a gente tá fazendo, né, que seja chá de panela, algumas coisas, eu volto a esse tempo, eu volto àquela época lá que, Sim. naquele momento, eu não dei o valor talvez que eu poderia ter dado, que a gente não tinha nem consciência, né, Uhum. como era rico aquilo, como era bom ser criança. Mas isso me traz essa memória, me traz esse sentimento bom, aquele Uhum. gostoso de brincar, de estar ali fazendo meus biscoitinhos. Então é tudo muito lúdico, a linguagem, a expressão artística através da arte, da modelagem, da criação, da pintura, ela é muito rica. Sim. E é legal ver que uma vivência muito nova também reflete hoje em dia. É, Por exemplo, fazer isso pode ter sido algo que já manifestou que você seria uma artista. desde pequena eu acredito sim. E o interessante, porque se você parar para pensar, a música, ela enquanto arte, ela tem um poder de chegar às emoções muito fácil, Uhum. né, a dança também, mas de todas essas manifestações, né, eu estou falando das mais comuns que estão mais no nosso dia a dia, que tem várias Sim. outras expressões. O artesanato, a arte em si, ele é muito mais popular, porque se você parar para pensar, quantos amigos, quantas pessoas conhecidas faz alguma coisa, ou pinta, ou borda, ou É. faz um tipo de modelagem, faz um tipo de coisas em casa, né. Uhum. Então a gente vê que a gente talvez por ser tão popular, por todos muita gente executar, Sim, não tenha talvez o valor que deveria ter. sim. Então, por conta disso que a nossa associação de artesãos, a gente luta muito para levar isso para escolas, para dar oportunidade a esses meninos, essas crianças, dessa geração nova que está aí, de vivenciar, de pegar, de sentir, de viver a arte, né, a Uhum. arte manual principalmente. E como surgiu Essa a questão, associação? essa associação existe há 22 anos também. Uhum. Foi da necessidade, foram mulheres, um grupo de mulheres, eram na época 70 mulheres. Elas começaram a se organizar e sentiram a necessidade de vender Hum. os produtos. Aí juntaram, pegaram os paninhos, levaram uma praça aqui da cidade, uma praça onde tinha, né, frequência de pessoas, e lá elas começaram a pôr os panos no chão e vender. E desse grupo aí, um prefeito foi solidário, deu umas barracas, e aí foi caminhando. Tivemos muito altos e baixos nesse período, mas atualmente nós estamos vivendo um momento bom, um momento que a gente está sendo bem reconhecido pelo público. A Uhum. gente também tá dentro do processo, né, dessa revitalização desse tempo novo, trazendo muito esse valor da associação para a vida da comunidade, né. Então a associação ela tem um poder, ela tem um impacto na vida da Com sociedade. certeza.
Então a gente procura estar dentro das escolas, né. Recentemente agora a gente teve uma experiência linda na associação, que a gente estava com uma amostra no centro de economia, aqui no local onde é feito os eventos, e levamos 18 idosos de um lar, que chama Lar São José. Para aí tá indo, né, para a área de eventos, aí a gente teve apresentação de coral, de Hum. dança, um monte de coisa. Gente, e o prazer desses idosos de estarem ali, assim, eu Participando? não sei para quem foi melhor, se foi para nós, né, eu lembro que eu fui lá no asilo, ajudar, né, toda a equipe, colocar eles no ônibus, porque muitos, né, tinham pouca mobilidade para estar fazendo isso. Então, tipo assim, o prazer que eles tiveram de estar ali naquele ambiente, se Uhum. sentiram valorizados, e o prazer que eu tive, que o nosso grupo, né, foi um grupo de voluntários, foram 10 voluntários para cuidar deles todos. Então, para a gente recebe e a gente dá, é uma troca muito rica. Sim, É isso mesmo, é uma partilha. uma parte. E uma partilha que ninguém perde, todo mundo ganha, Uhum. né. Parece que eu tô dando, Uhum. mas eu não perdi também. Eu dou, mas Sim. eu recebo. Então é muito Na mesma bonito. hora, tipo assim. É, é. Aí, então isso aí são coisas pequenas, o mundo não é feito só de coisas grandiosas, né, o pequeno do dia a Exatamente. dia que transforma o mundo. Sim, com certeza. Você falou, né, que a associação ajuda outras pessoas a se expressarem, isso também alimenta a sua arte também. Alimenta, porque essa vivência toda, porque quando eu tô lá fazendo arte, eu tô expressando alguma vivência, alguma coisa. Uhum. A gente até tem uma dificuldade dentro da associação, porque a gente quer o ideal que a gente faça o que a gente gosta, faça com amor, faça com prazer, mas que também gere renda, Uhum. apesar que renda não é o aspecto principal do processo. Mas quando eu escolho fazer uma determinado tipo de arte, alguma coisa naquela arte me atrai, Uhum. né, então eu tenho um envolvimento emocional com aquilo, é impossível não ser dessa forma. Então a gente lida hoje no mercado com essa questão. Como que você consegue, essa é uma dúvida minha, eu acho que da vida inteira. Como que você consegue fazer a arte sem você perder a arte? Sabe isso? Você usa tanto a arte a ponto de que você começa a cansar dela, Eu tenho uma resposta interessante para você. Eu sei o que você está falando. e aí isso dói, e a pessoa não quer sair do lugar, entende? Não, mas isso é ciclo. Você vai se transformando junto, não tem jeito. Você migra de uma coisa para outra. É igual eu com É, bordado. faz sentido. Uma arte, uma técnica, ela tem vários vertentes. Então você macramê, você pode fazer roupa, você pode fazer vaso, você pode fazer quadro para parede, você vai migrando. Uhum. Então, tipo assim, você vai evoluindo junto com o processo. Você não consegue ficar ali só num processo, só fazendo a mesma coisa não, é natural, é Sim. evolutivo. Mas você chegou nesse momento, você falou assim: "Nossa, não aguento mais, eu tô". Eu cheguei nesse momento. Porque eu acho que essa caminhada minha, o que mais me alimentou foi a criatividade. Uhum, E nós tivemos um boom de noivos caricatos, né, são uhum, topos de bolo que retratam o casal que está casando, uhum, né, alguns mais elaborados, outros menos. Nós temos uma categoria que se chama os humanizados, uhum. que são os mais parecidos com o noivo. Sim. Então isso aí me estagnou. Gente, eu não tenho saudade de quando fazia noivo, que eu devo ter feito não sei quantos noivos, tinha meses que eu tinha 12 noivos para fazer. Porque o que acontece? O que me move é a criatividade, é criar, é fazer, né. Uhum, E o gostoso do fazer, de eu criar, é que eu não estou presa a um padrão, eu posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. uhum, E eu tive, sim, aquela fase de fazer noivos caricatos. Era noivos, alguns mais simples, outros mais elaborados, né, eu fazia os noivos humanizados, então o que que acontecia? Eu ficava ali presa, eu tinha que fazer o cabelo que a noiva queria, uhum, né, o vestido igualzinho da noiva. uhum, Então isso foi me limitando tanto, isso foi me cansando tanto, que chegou um momento que eu virei: "Não quero mais", justamente porque eu não tinha liberdade de criar, eu tinha que fazer uma réplica de alguma coisa. entendi. Então isso é cansativo. Existe hoje no mercado, eu não entendo isso, tá gente, se eu falar alguma coisa que não é, Uhum, mas, obras, né, falsificadas, a pessoa vai fazer igualzinho aquele negócio tudo. Eu nunca tive essa necessidade, nem essa vontade de fazer algo exatamente igual, porque uhum, o gostoso da arte é justamente criar, fazer, uhum, né, do seu jeito, com a sua história.
Se eu quiser fazer céu rosa, eu vou fazer céu rosa, enfim. Eu fiz um IP e eu fiz ele de 4 cores. E ok, tá ótimo, porque o IP foi eu que fiz, é meu, no meu entendimento, ele pode ter 4 cores. Uhum. E os noivos não, os noivos me travaram nesse ponto, sabe. Então eu fiz por Uhum. muitos anos, mas chegou uma hora que eu falei: "Acabou, quero mais não". Não fiz mais. É como se você sentisse que a sua arte não tá sendo é como se você sentisse que não fosse você ali, né. É, exatamente, ela não estava me realizando mais, ela não estava me Uhum. satisfazendo mais. Que até certo ponto realiza, mas chega um momento que Que cansa, que não te expressa mais. Não tinha expressão mais. E eu observo que quando eu comecei a trabalhar nessa área, que eu comecei a dar as primeiras aulas, eu encontrei muitas pessoas, não foi uma nem duas, muitas pessoas falaram para mim: "Nó, Márcia, você tem certeza que você vai continuar dando aula? uhum, Você está criando concorrentes, uhum, você está ensinando para os outros fazer o que você faz, não era melhor você só fazer e só você vender, uhum, né, as peças?". Aí eu sempre respondia para a pessoa assim: "Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo". sim. Então foi isso, gente. Isso é rico. E hoje tem muitas alunas aqui, muitas alunas que fazem, que vivem disso, que fazem peças, tem muita gente com loja no Shopee, Elo7, enfim. E ok, tá ótimo, eu também me Uhum, desenvolvi nesse tempo, eu também fiz coisas. Será que se eu tivesse ficado só lá naquele início, fazendo uhum. pecinhas, será que eu teria chegado onde eu cheguei? Talvez você teria chegado nesse ponto que a gente tá falando, de É, você de ter não querer mais, de não querer parar. mais, porque isso é muito triste, É triste mesmo. quando você chega E nesse nesse ponto estagnação, né. é. E é uma área que é muito difícil estagnar, mesmo que a gente tenha hoje impressora 3D, Uhum, a gente tem muita informação, né, a internet está aí sim. cheia de coisas, muita concorrência, porque hoje é muito fácil você comprar uma peça lá do sul, por exemplo. Uhum, Mas mesmo assim, outra coisa que é muito interessante nesse processo, é igual meu levar deve, sei lá, tem muita gente que faz biscuit. Mas eu posso gente, eu dou aulas aqui que é aulas, assim, 10 peças iguais, 10 alunos vão fazer a mesma peça. sim. Eu monto o kit, ponho no kit lá o mesmo material, a mesma renda, o mesmo papel, a mesma Uhum. caixa. Até a tinta é a mesma, né, porque a gente vai combinar a tinta com papel. Gente, não adianta, cada um vai ter uma característica específica da pessoa que fez. Uhum. E isso é muito bonito, né. Sim. Então é um processo que a China chegou com esse preço muito baixo, produtos muito baratos, mas, nem a China consegue acabar com esse universo, porque a pessoa Sim. quer uma coisa que é dela, é único, ela é especial. Então, Uhum. quando eu faço uma peça para você, quando você chega aqui e me encomenda uma peça, eu estou fazendo uma peça para Jéssica. É. Eu vou pensar na Jéssica, eu vou pensar no que a Jéssica gosta. Quando a pessoa me chega e me encomenda: "Ah, eu quero uma coisa para dar para fulano que está formando". Eu vou pensar no fulano, eu vou conversar com essa cliente, pessoal, "Olha, ela gosta de cor clara, cor escura, ela é uma pessoa discreta, ela é uma pessoa que gosta de cor, então é Extravagante. extravagante, então é feito para Uhum. essa pessoa, Exclusivo, né, exclusivo". exclusividade, né, a arte traz essa É, exclusividade. então é muito E bonito isso. exatamente por isso, por trazer essa exclusividade, Mais teria que valorizado. ser mais valorizado. É, exatamente. Porque é único, cara. É, é. E é muito gostoso fazer. Então quando você entrega, aí você vê a cara do cliente, É, e assim, é isso que muito é um bom. outro ponto, né, na entrega. A entrega. Porque muitas vezes você tem um momento ali de insegurança, tipo: "Nossa, será que a pessoa vai gostar? Será que é isso mesmo que a pessoa Só que esperou?" é. Aqui e isso é um processo que eu não vou ser, né, preciso ser sincero. Gente, até hoje dá frio na barriga na hora que eu vou entregar uma peça. Sério? Depois de tantos anos. Aham. É interessante. O que que vem à mente? Olha, primeiro, 90% das minhas encomendas são encomendas feitas por encomenda. Uhum, Então, a pessoa vai né, eu vou ter uma conversa com a pessoa, a gente vai conversar sobre a festa, o ambiente onde essa peça vai ficar, enfim, a gente vai definir cor, vai definir o tamanho, e eu vou criar essa peça. Então ela não uhum, vai ver esse produto antes, uhum. né, então é uma relação de confiança. Sim. Porque se chegou na hora da festa, eu estou entregando a peça, se ela não gostar da peça, é um Não vai processo complicado, não tem como uhum, fazer outra peça. Ao mesmo tempo que tem cliente que te dá, assim, uma liberdade de criação, tem clientes que são muito fáceis.
Tem aquele cliente que te traz muita insegurança. Uhum. Então é impossível, antes de entregar, não te dar esse frio na barriga. Eu tenho cuidado durante o processo de criação, à medida que eu estou montando a peça, que eu vou mandando fotos para o Uhum. cliente ver: "Ah, muda isso, enfim, Uhum. mas nem sempre é possível fazer isso, né. Sim. Mas no geral, graças a Deus, até hoje eu tenho sido bem-sucedida. E vem essa insegurança ao mesmo tempo de: "Será que a pessoa vai gostar?", É, e ao mesmo tempo o desapego da peça que você também já é, falou. tem, Às vezes você se tem, apega tem. muito. Ai, tem peça que não dá vontade nenhuma de entregar. O problema sabe o que que é? Porque como a gente faz uma não é uma coisa em série, mesmo que eu pense assim: "Ah não, vou fazer outra igual pra mim", gente, não faço, Não fica igual. não fica igual, acontece alguma coisa. E essa experiência minha com os noivinhos me trouxe uma coisa muito interessante. Querendo ou não, parece que a peça tem vida própria, parece que a peça pega a minha energia e a energia do cliente. No Tipo assim, tem noivas maravilhosas, né, 99%, mas tem Uhum. 1%, gente, que é um terror, No insegura, muito difícil. Gente, é uma coisa incrível, aquela que chega para você e fala assim: "Não, tá tranquilo, é isso aqui, faz, confio, pode fazer". Essa aí, o negócio sai assim, Perfeitamente. perfeito. Mas aquela que fica lá: "Não, tem certeza? Você fez isso assim igual eu te pedi?" E fica aquele No mimimi. Gente, misericórdia, o trem Desanda. desanda. E às vezes também tem aquele ponto, né, falei insegurança, falei de você se apegar e tem também de você não ter gostado. Ah, Tem isso. acontece. Gente, acontece. Acontece, eu falei assim: "Meu Deus". E eu tenho um outro, não sei se é defeito ou se é qualidade. Por exemplo, eu agendei com você, eu vou te entregar a peça segunda-feira, 10 horas da manhã. Uhum. Você me liga e fala assim: "Não, Márcia, eu tive um problema aqui, eu tô viajando, eu vou te pegar essa peça com você quarta-feira". Gente, essa pessoa aqui vai achar algum defeito na peça, vai No pegar essa peça e vai trabalhar mais nela até quarta-feira. Hum. Se quarta-feira o fulano falar comigo que tem mais 2 dias, Tem mais coisa pra mexer. eu vou ficar mais 2 dias mexendo. Mas então é isso, mas tem casos que eu fico assim: "Meu Deus, fulano não vai gostar. Nossa, isso não ficou bom, isso não ficou bom". Na hora que o fulano vê a peça, o fulano quase desmaia. Então são, assim, histórias demais, e é muito gostoso isso. E quer dizer, é adrenalina. É. Qual é a reação das pessoas ao verem pela Uhum. primeira vez que elas são criadoras? É justamente, é muito emocionante. A pessoa se realiza muito, sabe. Isso valida muito a pessoa. Uhum. Isso, gente, a autoestima da pessoa brilha, você sente a É. pessoa. Como se: "Nossa, eu posso fazer". É, exatamente. É uma descoberta. É uma descoberta. Hum. Porque eu costumo falar com todos os alunos quando chegam. Tem aqueles que chegam ansiosos demais, querem fazer muito rápido, tem aqueles que chegam: "Não consigo", tem Uhum. aqueles que chegam assim, eu pergunto: "Nossa, o que que nós vamos fazer? Qual a primeira peça?", eu, né, eu costumo dar umas sugestões, algumas coisas, a pessoa: "Ah, não sei". Então esse aluno é o mais difícil, esse do "não sei", que não Uhum. vem empolgado, com vontade. Uhum. Mas mesmo esse que chega sem a vontade, né, nesse tempo todo, eu não tenho formação acadêmica. Uhum. Né, eu posso dizer que eu sou uma artista nata, as coisas para mim vêm muito naturalmente. Então eu tenho caminhos, recursos ali para ir induzindo, né, criando desejo dessa pessoa começar a realizar. Sim. Aí quando a pessoa consegue ver aquilo pronto, é meio que um choque assim mesmo: "Nossa, eu posso, eu consigo". E Uhum. aquilo ali, aí você já vê a pessoa já planejando a próxima aula, Uhum. que eu vou fazer na próxima? Tem gente que tá nessa aqui, já tá com a próxima, a próxima, a próxima. Então são cada um no Várias seu, ideias. mas cada um numa evolução própria. Entendi. Eu já tentei trabalhar com turmas que fossem específicos biscuit, algum tipo de biscuit, mas o que que eu entendi? As realidades são muito diferentes, os universos são muito diversos, a história é muito diversa. Uhum. Então as minhas turmas são mistas. Eu trabalho com o máximo 7 alunos, porque eu consigo estar acompanhando o processo criativo de cada um ali, cada um desenvolve o que quer. Isso é muito Desde bom. que eu domine essa técnica, eu tenho condições, tudo é livre. Sim. Eu já tive, assim, situações de ter que fazer peças,
anatômicas, assim, diferenciadas, né, porque a pessoa Hum. queria. E já fiz muita coisa. Coisas exóticas. Exóticas. Qual foi um projeto extremamente exótico? Não, nem acredito que eu tô fazendo isso. Não, vai, eu acho nem sei se eu posso. Fala. Eu já tive histórias, né, uma cliente queria fazer uma sacanagem lá com um amigo que estava com ele no amigo oculto. Uhum. Gente, fez a foto do homem de quarto pelado. Então são No coisas assim que nossa senhora, casal de noivo. Já tive muita história, foi muita história para contar. Mas é muito gostoso, é gostoso e, né, naquele caminhar do Sim. processo, já tive alunos de determinado credo, por exemplo, são pessoas católicas e vem alguém lá da Umbanda e pede uma entidade, alguma coisa de não querer fazer, mas eu Hum. nunca tive problema com isso, eu sempre fiz qualquer tipo de Uhum. peça, sempre fui muito, né, isso não é meu, é da pessoa, a pessoa É, que escolheu, e, enfim, eu faço e o importante é fazer aberta, bem né. feito, sempre Sim. fui muito aberta a essas questões. E para você, qual que é a diferença entre fazer arte Hum. e se sentir uma artista? Qual a diferença que você vê entre isso? Olha, essa área de atuação minha, que é artesanato, que é arte manuais, sei lá, tem vários nomes, é difícil você diferenciar fazer arte e ser artista, né. Eh, a gente tem várias nomenclaturas, é difícil, porque, por exemplo, até a própria cultura, é difícil determinar o que que é cultura, o que que não é cultura. Hum. Então eu me entendo assim, se hoje eu posso escolher até o meu sexo, Uhum. né, eu escolho o que eu sou, o que eu sinto, eu me sinto artista. Uhum. Independente se eu sou fazedora porque a gente usa esse termo no meio, Qual? fazedor de arte, Ó. Tá. artesão e artista plástico, artista, Uhum. né. A gente tem os mestres, por exemplo, nós temos mestres que nunca fizeram curso, nunca fizeram nada. Gente, o Jequitinhonha é um exemplo, é um celeiro de ceramistas, né. Uhum. Agora, como que eu vou falar que eles são ou não são artistas? É. Então, eu vejo isso aí, eu posso escolher minha cor. Uhum. Nós tivemos num desses digitais que a gente vê aí, uma pessoa branca se determinou negra, Uhum. né. Eu não sei dentro da lei, como funciona a lei, não é minha área, Uhum. mas eu entendo que eu tenho liberdade para escolher tantas coisas, então eu também tenho a liberdade de escolher se eu sou artista, se eu não sou, se eu sou um fazedor de arte manual, Uhum. né, porque na verdade a gente tem dentro do Código Brasileiro, várias regras para se determinar se um produto é artesanal ou não. Oh, não sabia. Tem, tem. Que artesanato vem de arte nata. Então entende-se que artesanato é um produto que pelo menos 80%, isso aí vem um pouco até do Sebrae. O Sebrae trabalhou muito Uhum. artesanato já, que teria que ser 80% de produtos naturais. O que que é um produto natural? Um produto que seja terra, que seja madeira, que seja minério, pedras, enfim, alguma coisa Uhum. natural sair da natureza. Mas dentro da nossa vivência hoje, isso é quase impossível. Sim. Então, já existe um movimento para estar revendo esse código, para estar revendo, né, rever o que realmente existe, como funciona o dia a dia, Sim. porque a gente vê que isso já não atende o É, padrão de pessoas que estão fazendo arte. sim. Eu consigo ver que é toda arte, toda forma de expressão, É, porque é isso. Você não pode julgar a expressão do outro. eu não posso julgar a pessoa, da mesma forma eu não posso julgar o que a pessoa constrói. Uhum. Existe vários tipos de arte. Eu vou no museu de arte moderna, mesmo eu tendo essa sensibilidade, me considerando artista, Uhum. eu tenho dificuldade de interpretar algumas artes. Agora, Uhum. significa que aquilo que está exposto não é arte? É, Para mim não é, mas para outra pessoa é. é, Então é livre, isso é livre. A sim. gente é livre para fazer, para expor, para, Uhum. né, e para ver e ser visto. Sim. Enfim, é isso. E o mundo vai movimentando dessa forma. Uhum. Gostei demais, Márcia. É muito bom poder passar essa visão para as pessoas, poder passar que não é simplesmente uma feira que tem, É, são pessoas que dedicam a vida, que colocam sua alma ali de fato coloco. e conseguem expressar o que tem dentro delas. Então, sua trajetória mostra isso, como que Uhum. a arte pode ser um caminho
para voltar para dentro de si mesma, um caminho que cura, um Uhum. caminho que tem ciclos, Tem ciclo. vai e volta, É, vai e volta. é. Tem altos e baixos. Foi um prazer estar aqui com você, sempre um prazer estar com você, você sabe disso. Eu quero deixar só uma mensagem final para Sim, quem aprecia arte, para quem gosta de arte. Para o artista vender às vezes é importante, mas ser reconhecido é mais importante. Para a gente, o que nos faz, o que nos valida, o que nos faz querer sempre ser melhores é o olhar, o impacto que a nossa arte exerce sobre o outro. Quando uma pessoa chega, mesmo que ela não tenha condições de adquirir, porque eu entendo também que é um produto que requer tempo, requer dedicação e isso tem um preço. sim, Mas chegue, veja com bons olhos, elogie aquela pessoa que executou, seja empático com quem está ali vendendo seu produto, porque, uhum, né, a gente tem espalhado pelo Brasil inteiro um monte de feirinhas, né. uhum. Quem não gosta de passear na feirinha? São Sim, poucas pessoas que não gostam, né. sim, Mas mesmo que você não vá comprar, fala: "Olha fulano, gostei demais do seu trabalho, que trabalho bonito, que trabalho bom", sabe, são coisas não tem preço, isso não tem preço, uhum, né, e você não gasta nada para fazer, então faça isso, né, valorize o que você tem na sua terra, o que você está aí no seu chão, e uhum. seja bem-vindo à arte, na nossa arte, vamos viver a arte. Sim, excelente mensagem, muito importante mesmo falar isso, porque você tem essa visão mais que com certeza eu, de como as pessoas se deparam, né, nesse dia a dia de fato, né, vendendo a sua arte. Então é isso, estou muito feliz, muito obrigada por ter Obrigada eu. participado, por ter compartilhado a sua história, a sua vida, suas vivências. Muito feliz desse episódio concluído. E é isso. Se você é alguém que está precisando de reencontrar sua expressão, que tal não começar com uma linha, uma tinta, um É. papel, um biscuit, juntar metal que seja, Que é isso aí é livre, é venta. livre. É. Siga sua arte também e até mais. Bye, bye.